Muito bom dia, irmãos, a paz do Senhor. É bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para cultuarmos a este Deus que é santo, que é vivo, que é o único que é digno de toda a glória, de toda a honra. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, versículo 50. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui uma tradução um pouquinho diferente. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e da casa do meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém? Eu quero falar nesta manhã acerca destes 2 meninos, os 2 filhos de José. Todos sabemos que a raça humana, ela rebelou-se contra Deus em Adão. E, portanto, o Criador dos céus e da terra foi ofendido com aquela atitude. Mas ele não desistiu de nós, irmãos. Eu vou repetir, ele não desistiu de nós. Semana passada estávamos a falar em não desistir, hoje ninguém se lembra mais disso, irmão. Deus não desistiu de nós. Eu estou embalado ainda da semana passada, ainda estava ali. Deus não desistiu de nós. E, portanto, ele chamou Abraão para formar uma nação através da qual nasceria o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Resgatador. Os irmãos sabem que Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos. Teve 12 filhos. E, portanto, destes 12 filhos, um era José. José, filho de Jacó. E nesta manhã, irmãos, eu gostava de considerar a vida de José por 2 bons motivos. Eu gostava de considerar, em primeiro lugar, que a sua adolescência e juventude, ela foi muito complicada e traumática. José teve uma adolescência e uma juventude complicada e traumática. Foi mesmo terrível, não é? E, em segundo lugar, porque, apesar disto, ele se tornou um adulto resolvido, emocionalmente saudável e abençoador. Apesar de tudo aquilo que ele passou, irmãos, quando nós lemos, eu, particularmente, quando leio, eu olho e penso, isto deve ser Não é. A Bíblia é a palavra de Deus, é um personagem real, aquilo realmente aconteceu, mas, irmãos, quando eu leio, eu penso, só mesmo cheio do Espírito de Deus para suportar tudo isso. Portanto, eu acredito que nós temos muito a aprender com a sua experiência, a experiência de José. E, portanto, vamos aqui observar alguns pontos, e primeiro eu quero considerar os traumas que ele sofreu. Em primeiro lugar, ele foi vítima da preferência paternal. Atenção a isso, pais, ou pai, atenção a isso. José foi vítima da preferência paternal. No Brasil, nós temos uma expressão que diz o filhinho do papai. Não sei se cá em Portugal os irmãos têm essa expressão também, filhinho de papai. Ah, o fulano é filhinho de papai. É porque é o querido, é o preferido, é aquele que recebe as melhores coisas,
é aquele que é sustentado de uma maneira, é o filhinho do papai. E José foi o filhinho de Jacó. A palavra de Deus nos diz em Gênesis 37, 3, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Uma expressão, túnica talar, é uma túnica longa. Ou em outras versões diz uma túnica colorida, ou de várias cores. Ele foi esse preferido, ele foi. E, irmãos, deixe aqui eu dizer nesta manhã que tem muita gente tratando o seu filho assim, dessa maneira. Tem mais apego a um. Nós dizemos, não, nós amamos os nossos filhos de igual modo, mas alguns demonstram que a história não é bem assim. Não é? Preferem um em especial. E nota-se com as prendas que ele recebe ou com as coisas que é feita. O que José fez foi altamente prejudicial à vida daquela criança. E eu não quero dizer aqui, irmãos, que Jacó, eu não quero dizer aqui que Jacó fez por mal. Não, não é isso. A própria palavra nos diz, o versículo diz, porque lhe havia nascido em sua velhice. Então, Jacó tinha aquela... Mas aquilo foi muito ruim, porque logo no versículo a seguir, no versículo 4, nós vemos que ele foi objeto de ódio de seus irmãos, exatamente por causa dessa preferência. Nós vemos quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Quem sabe nesta manhã está aqui alguém, ou até a nos assistir, alguém que tenha passado por esse trauma. Alguém que, se calhar, tem uma mágoa. Está lá na alma, está impressa lá na alma. Aí eu cresci num lar onde eu era desculpa a expressão, o patinho feio da família. Eu era muito bom, era para fazer as tarefas, os trabalhos mais pesados, mas tenho lá um irmão que ele formou-se, foi até para a universidade, fizeram de tudo para ele ir para a universidade. Enquanto eu estava no trabalho, em casa, quem sabe? Há casos assim, eu conheço 2. E isso marca porque, de uma maneira até inconsciente, os pais estão a promover entre os seus filhos um duelo. Eles ficam a duelar, ali fica aquela coisa. E os irmãos crescem com este sentimento, como foi o que aconteceu com José. José foi objeto de ódio de seus irmãos. José também foi objeto de inveja espiritual. Ora, Deus revelava para José os seus planos através de sonhos. José era um miúdo, não tinha sabedoria da maturidade, porque, irmãos, à medida que envelhecemos, é suposto ficar um pouquinho mais sábio, não é verdade? Eu, por exemplo, aprendi que não sei nada, que preciso aprender. E quanto mais aprendo, mais chego a essa conclusão, que preciso aprender. E também aprendi outra coisa, que esta escola que estamos matriculados, a escola da vida, quando começamos a aprender uma coisinha, já está na hora de bazar. Quando começamos a aprender, é que está chegando a hora de, partir. Então, irmãos, temos que ter atenção a essas coisas. E José, como é óbvio, um miúdo, se calhar estava o quê? Com 15 anos, quando começou a relatar os sonhos que tinha, não sei, mas ele era um miúdo. A contar os sonhos na sua simplicidade. Olha, esta noite eu tive um sonho. Aí então, qual foi o sonho? Olha, eu sonhei que estávamos todos no campo, na ceifa, e atávamos os nossos molhos,
e de repente os vossos molhos se inclinavam diante do meu. O que esse miúdo está para ir a falar? Olha aí. No dia seguinte, ou sei lá quanto tempo depois, olha, esta noite eu tive outro sonho. Ah, é? O sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante de mim. Foi repreendido até pelo pai. Então, miúdo, que andas para ir a falar? Estás a dizer que eu e tua mãe, teus irmãos, vamos nos encurvar diante de ti? E o pobre do rapaz estava simplesmente a contar algo que havia sonhado. Ele não tinha aquela experiência, né, do ficar calado. Ele não tinha aquela experiência. E foi ódio, e foi acrescido de mais ódio dos seus irmãos. Inveja. Na vida espiritual também corremos esse risco. É por isso, irmãos, que é muito importante nós contarmos os sonhos só para quem sonha. Não conte os teus sonhos para quem não tem sonho. Não conte os teus sonhos para aqueles que acham que a vida é assim, assim. Conta os teus sonhos para quem sonha. Há uma expressão que se usa muito, os sonhos de Deus. Eu particularmente penso que Deus não sonha coisa nenhuma, porque Deus não dorme. Mas eu entendo a expressão, os planos, os projetos, aquilo que Deus tem e que desvenda. E deixa-me dizer uma coisa, graças a Deus, que Ele desvenda os seus planos para nós aos poucos. Ele não abre a cortina lá do palco da eternidade e nos mostra tudo. Olha o que eu vou fazer com a tua vida. Não, é aos pouquinhos, Ele vai falando, Ele vai fazendo com que, de uma maneira assim, gradativa, vamos tendo o conhecimento daquilo que Ele quer para nós, que Ele tem para nós, que Ele planeia para nós, sabe? Não é assim totalmente. E para José também foi aos poucos, assim como para as nossas vidas também. E na nossa vida espiritual, irmãos, Deus tem planos, sim, para nós. Deus deu dons. E nós temos aqui nesta manhã, graças a Deus, esta igreja cheia de talentos. Esta igreja aqui com inúmeros dons, talentos, pessoas aqui capacitadas por Deus para tanta coisa. Mas nós temos que ter cuidado com aquilo que o Senhor fala conosco, aquilo que o Senhor nos diz. Amém? Porque isto pode levantar. Uma vez eu estava entre amigos, e graças a Deus que eram amigos. Louvado seja o nome do Senhor. É porque com inimigos nós não nos reunimos, né? Eu estava entre amigos e contei uma bênção. Olha, o Senhor deu-me uma bênção e disse a bênção, e um virou-se e disse, então, como é que é isto, pai? Eu oro muito mais que tu. E eu fiquei a olhar para ele. Eu falei, olha, ele tem um aparelhinho, o orômetro, né? Orômetro é aquele que mede as orações. E, se calhar, Deus deu a ele o orômetro. Pai, eu fiquei assim, e ali eu comecei a aprender que eu tinha que ficar mais, de boquinha fechadinha. Deus o escolheu para ser uma bênção e, através de sonhos, lhe mostrava seus planos para a sua vida. Por isso, seus irmãos o odiavam ainda mais. Quem sabe, nesta manhã, está alguém aqui com esta marca na alma. Mas ouça, a história não termina aqui. José também foi objeto de violência familiar. Violência familiar. É um tema tão atual, né? Violência familiar. José foi objeto dela, por causa de inveja, por causa de um sentimento ruim. Seus irmãos planearam matá-lo. Eles tiraram sua túnica colorida, atiraram-no num poço vazio, venderam-no como escravo aos ismaelitas, mancharam sua túnica com sangue de bode. E passaram para seu pai a ideia de que ele havia sido despedaçado por uma fera, um animal selvagem. Violência familiar. Quem sabe
Não está aqui alguém que traz esse trauma, esta marca na alma da violência familiar. Não quero aqui falar dos vários tipos de violência familiar, violência doméstica, coisas assim que são absurdas. Mas quem sabe nesta manhã não tem cá alguém que está a passar por isso. Obviamente, isto foi muito dolorido para o jovem José. Certamente isto marcou sua alma. Afinal, qualquer um sabe da importância dos laços familiares no desenvolvimento de nossa autoestima, identidade e segurança. É através da convivência familiar que desenvolvemos a capacidade de interação social, a compreensão do que seja companheirismo genuíno. É através da família que aprendemos a dar e receber amor, a desenvolver tolerância, apreciação pelos outros, pedir e conceder perdão, através da família. É isto que nós aprendemos em família, pelo menos deve ser. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Por isso José tinha tudo para ser um adulto amargurado, problemático, mal resolvido, emocionalmente desequilibrado, uma pessoa que vivia ali sempre a olhar para as pontas dos sapatos, a não dar a importância às coisas lindas que a vida tem, a olhar a vida ou o mundo através de uma janela onde a visão é cinzenta. Ele tinha tudo para isso, mas aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre porque José sabia da importância de manter a sua comunhão com Deus. Aconteceu um milagre porque, apesar de tudo aquilo, ele conhecia o Senhor. Ele era fiel ao Senhor. E olha, interessante, isto mostra ser possível para os miúdos aí, que me ouvem agora, 15, 16, 17 anos. Nós temos mais exemplos na Bíblia, de jovens, nesta idade, que mantiveram-se fiéis ao Senhor, para além de José. Olha um outro exemplo, Daniel. Mas José manteve-se firme, manteve-se fiel. É claro que ele sofreu tudo aquilo, é claro que ele não percebia nada daquilo, ele amava seus irmãos, ele obedecia seu pai, ele era fiel naquilo que ele fazia, as ordens dadas pelo seu pai, ele cumpria a risca, ele não fazia com prazer o relatório, quando ele chegava para o pai e dizia o que os irmãos andavam a fazer. Os irmãos é que se portavam mal. José fazia simplesmente o que o pai pedia para que fizesse. E então passou por tudo que passou. Foi vendido como escravo, como já disse, desceu para o Egito, os irmãos conhecem a história. Foi comprado, foi adquirido num leilão de escravos, num mercado de escravos, foi adquirido por Potifar, foi servir a Potifar em sua casa. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. O segredo está aqui, irmãos. O Senhor era com ele. Tem um outro jovenzinho também que a Bíblia diz a mesma coisa. Davi, quando prestaram relatório a Saul, porque precisavam lá de alguém que tocasse muito bem o seu instrumento, a fim de que Saul obtivesse paz no momento da perturbação, disseram tudo acerca de Davi e no final concluíram com esta frase: e o Senhor é com ele. As nossas capacidades, irmãos, não são nada se o Senhor não for conosco. O importante é, o Senhor é comigo. Não sei fazer muita coisa, mas o Senhor é comigo. Não sou capaz, mas o Senhor é comigo. Mas o que eu sei fazer muito bem, porque foi o que disseram acerca de Davi. Sabe tocar, e muito bem. Não é daquele que toca e diz: olha, irmãos, desculpa lá, não ensaiei, mas é para o Senhor. Oh, irmão, então nem toque. É porque tem algum que ainda tem, desculpa, irmão, a lata de chegar aqui e para cantar e dizer: olha, eu não ensaiei, mas os irmãos orem. Como se a oração dos irmãos fosse capacitá-lo a fazer alguma, mas é para o Senhor.
Irmão, para o Senhor tem que ser o melhor. E disseram acerca de Davi: sabe tocar e muito bem. Semana passada tivemos aqui a nossa conferência de louvor. E eu aqui no escritório acompanhei desde o início os ensaios. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Direto. Teve gente aqui que perdeu a voz de tanto ensaiar. Por quê? Para quando subir aqui, fazer para o Senhor e fazer muito bem. Fazer muito bem. Porque é para o Senhor. E sabe, falaram isso acerca de Davi? E Potifar percebeu que em José havia um espírito excelente, tanto que entregou tudo em suas mãos. Os irmãos conhecem a história. José passou o que passou nas mãos da mulher de Potifar. Alguns dizem que fugiu porque ela era feia. Não, eu não acredito nisso, irmão. Ele fugiu porque ele era fiel ao Senhor. Satanás não põe nada ruim diante dos olhos de ninguém quando quer tentá-lo. Não, tenta com o melhor que há, né? E a mulher de Potifar devia de ser uma senhora muito bem apresentada, né? E José olhou e falou: já sei onde é que vai dar isso, e fugiu. Fugiu, irmão. O que nós devemos fazer nestes momentos? Fugir. Porque o forte nasceu morto, irmão. O forte nasceu morto. No que diz respeito a esta área, o forte nasceu morto. Fugir aqui não é sinônimo de covardia, mas é de valentia. Ser valente. Tem um cântico na harpa que diz isso, né? Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal. Segue em marcha, mesmo que seja para fugir. Segue em marcha triunfal, porque aquela fuga ali é triunfo. E José foi vitorioso. José fugiu e foi acusado falsamente, foi parar na prisão. E lá na prisão real, que não era uma prisão qualquer, irmãos, era uma prisão real. Era uma prisão de Faraó. Era ali que Faraó mandava lá aqueles seus oficiais, alguém que cometesse qualquer coisa lá contra ele, ficava ali. E foi lá que José foi parar. E lá também o carcereiro percebeu o quê? O Senhor é com ele. O Senhor é com este miúdo. Vou fazer o seguinte. Toma as chaves da prisão, toma conta disso tudo aí. E José foi abençoado. Faraó sonhou um sonho, José saiu, interpretou o sonho, foi elevado à categoria de governador de todo o Egito. O próprio Faraó disse que só seria maior que ele quando estivesse assentado no trono. Quando o Faraó descesse do trono, quem manda é José. Foram ter com o Faraó quando tinham problemas e Faraó dizia: ide ter com José. Zafenat Paneá, o salvador do mundo. E aí aconteceu o quê? Aquilo que lemos aqui no versículo 50. Estava lá já os anos da fartura, os anos da bênção, e antes de chegar a fome, antes de chegar o período dos 7 anos de fome, de escassez, Deus deu a José um filho que pôs o nome nele de Manassés. Por quê? Porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Depois teve um segundo filho, dupla bênção. E José disse: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Onde eu sofri, Deus me fez prosperar. Deus me abençoou. E o que isso tem a ver conosco, irmãos? Que lição nós podemos tirar aqui com isso tudo? A primeira lição que eu tiro é que nós não podemos ter uma vida abençoada no presente enquanto não superarmos os traumas do passado. Não tem a menor hipótese. Se alguém pensa ser feliz hoje,
mas não consegue se desvencilhar do passado, lê do engano. Se alguém pensa ser feliz hoje, mas não esquece o passado, está muito enganado. Os traumas do passado são como páginas de um livro que precisam ser viradas. Você não consegue ler um livro todo só numa página, irmãos. Não dá. Não tem como. Antes de começar um novo capítulo, é preciso terminar o antigo. Por isso, vire a página. Esqueça o passado. Esqueça lá tudo. O apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que coisas que ele deixou para trás? Aquilo que supostamente o acusava. Porque ele mesmo disse, eu sou muito mau. Eu sou o lixo do mundo, excremento do mundo. Eu perseguia os crentes, eu matava, eu aprisionava, eu fiz tanto mal à igreja do Senhor, eu não sou digno. Mas eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Esqueça o passado, irmão. Irmã, esqueça. Esqueça quem te ofendeu lá atrás. Peça ao Senhor para passar aí o sangue dele na sua mente, no seu coração, na sua alma, no local ferido, na mágoa. Tira lá isso. Tem que esquecer, irmão, tem que esquecer. José não podia ser abençoado de maneira nenhuma. Então Deus lhe deu um Manassés. Deus me fez esquecer tudo. Deus me fez esquecer os sofrimentos. Eu tenho certeza absoluta que ele não se vingou de Potifar. Eu tenho certeza absoluta que ele não se vingou da mulher de Potifar. Eu tenho certeza absoluta porque José tinha um espírito excelente e o Senhor era com ele. E aquele que tem o Espírito de Deus não se vinga. Porque Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. E lá na Bíblia, lá em Romanos está escrito, dai lugar à ira, mas ali a ira é de Deus. Dai lugar à ira de Deus. Não faça nada com as tuas mãos, esqueça, vire a página. Não tente escrever um novo capítulo no livro da tua vida, se o capítulo anterior não foi concluído, está em aberto. Termine. Dê um ponto final naquilo lá. Fica lembrando de passado. Quem vive de passado é museu, irmão. Mesmo assim, ainda cobra a entrada. Ainda cobra ainda para lá vermos aquelas coisas lá atrás. Lá, cobra. Eu, particularmente, gramo, gosto. Palácio da Pena, lá em cima, já fui para umas 5 vezes. E minha mulher sempre diz, mas vai entrar aí de novo? Eu falei, claro que eu vou. Mas já conhece tudo aí dentro. Mas eu, sabe lá, às vezes mudaram, pintaram alguma coisa. Eu gramo, eu gosto. Sabe, irmãos, mas tem que esquecer o passado. Conheço uma irmã que ela vive tanto passado que é inevitável eu chegar à conclusão que cheguei. O Deus dela é o falecido marido. O Deus dela é o falecido marido. É o santo, é o isso. Mas porque quando meu santinho era vivo, eu tinha assim, eu assim. E eu fico a olhar e falo, Deus, está agarrada lá. Essa é uma viúva. Que dizem que viúva é quem morre. Não, mas aquela ali morreu junto. Mas sabe, fala com amargura da alma. E eu tive que dizer a ela, a irmã já parou para pensar na sua ofensa a Deus? O quê? É sua ofensa a Deus. Porque da maneira que a irmã fala, com essa amargura toda, a irmã está a culpar a Deus por ter chamado teu marido para a eternidade. Sabe, esqueça o passado, sabe, esqueça. É fácil entender a importância disso, o difícil é fazer isso do jeito certo, pelos motivos certos. A segunda lição que precisamos aprender é esta: nós não podemos ter uma vida frutífera até que Deus nos ajude a superar as mágoas do passado.
Em outras palavras, nós nunca poderemos ter uma vida frutífera na terra da aflição. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Amém? Então estamos na terra da aflição, não estamos? Portanto, nós nunca poderemos ter uma vida frutífera nesta terra, até que Deus nos dê um Manassés que nos ajude a superar as mágoas e os traumas do passado. Percebeu? Nós nunca poderemos experimentar um Efraim. O que significa Efraim? Falei aqui 2 vezes ou 3. Deus abençoou-me na terra da minha aflição. Nós nunca poderemos experimentar um Efraim sem que antes não tenha nascido no nosso coração um Manassés. E onde é que o pastor quer chegar com isso? Só Deus é poderoso para nos ajudar a superar os traumas do passado, não importa o que ou o quanto você já sofreu. Deus é poderoso para libertá-lo, para torná-lo frutífero no seu reino. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. A inveja, o ódio de seus irmãos abriram uma grande ferida no coração de José, mas Deus, na sua graça, o curou completamente. Deus concedeu a ele um Manassés. Que Manassés é esse que nós precisamos? Nós vemos uma profecia, 700 anos antes do seu nascimento, em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Esta é uma profecia messiânica e este Manassés nasceu para nós. Deus nos deu Manassés. Deus nos deu essa bênção, o Messias, o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, se nós não tomarmos uma atitude, pastor, mas eu já aceitei a Jesus, já até desci as águas, tem um cartão de membro número 800 e 800 e 800, e irmão, irmão, não estou falando nada disso, irmão. Tem crente que precisa ser liberto. Tem crente que precisa de libertação, de cura na alma, porque ainda não chegou ali onde o Senhor quer, na sua presença, esquecendo todas as coisas, chegando à conclusão. Não tente entender Deus, não. Jamais conseguirás. Não tente entender o Senhor, porque Deus não está limitado numa caixa como nós pensamos. Muita gente faz de Deus o gênio da lâmpada. Só procura nos momentos mais difíceis para dar aquela esfregadinha assim na lâmpada, assim, achando que Deus vai saltar lá de dentro e... meu amo. Está enganado, irmão. Não, irmão, não, Deus não é isso. Vamos orar aqui, Deus vai fazer. Vai fazer se quiser. Não, está doente? Está doente? Não, vem cá, eu vou orar, vai ser curado agora. Olha, glória a Deus. E pode, porque Deus pode, Deus é poderoso. E pode. Mas aí depois a pessoa sai enferma. Olha, o apóstolo Paulo não foi um grande homem de Deus? Hein, irmãos? Amém? Olha, o apóstolo Paulo, pelo menos a palavra de Deus, eu já li várias experiências de Paulo no que diz respeito a orar por enfermos e eles serem curados. Mas há uma passagem na palavra de Deus que Paulo, relatando na sua carta a um amigo, disse, olha, eu deixei Trófimo doente lá em Mileto. Trófimo, um amigo, companheiro nas batalhas, nas jornadas, ficou doente. Paulo teve coragem de sair de lá e deixar Trófimo. Por que Paulo não colocou a mão na cabeça dele e não curou o camarada? Porque não era Paulo quem curava. Quem cura é Jesus.
E Jesus cura se quiser. Porque Ele também sabe nos ensinar muitas coisinhas através das enfermidades. E se calhar o Senhor queria comunicar alguma coisa a Trófimo. Paulo, podes ir. O Senhor não me quer curar. Vai-te embora. Vá à tua vida. Vá fazer a obra. Deixe-me aqui, eu vou me recuperar. Eu estou a parafrasear agora. Sabe, irmãos, é assim. É mesmo assim. Nós precisamos estar na presença do Senhor desnudados. Deitar fora tudo aquilo, irmãos, que nós achamos. Ainda ontem, pelo WhatsApp, conversava com uma missionária que está em Laos. E eu dizia isso a ela, eu desisti. Eu não faço força mais para entender mais nada. O que eu não entendo, eu deixo para Deus. As coisas encobertas é para o Senhor nosso Deus. As reveladas são para nós, e as reveladas estão todas aqui. Não vamos agora começar também tentar descobrir aquilo que está encoberto, porque aquilo que tinha que ser revelado já foi, está aqui, é a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que jamais subiram ao coração do homem, são o que Deus tem preparado para nós. Oh, aleluia, é verdade, irmãos, é verdade. Continua lendo o versículo. Vai lá ver o contexto. Mas, olha uma ponte aí, ó. Mas o Espírito do Senhor, que prescruta todas as coisas, que mergulha lá nas profundezas de Deus, nos tem revelado. Não tem nada que fazer curso de revelação especial. Venha conhecer os mistérios mais profundos de Jeová. Não existe isso não, irmão, sai para lá. Os mistérios mais profundos de Jeová foi revelado. O nome dele é Jesus. E o que ele quer que eu saiba está aqui. Ah, Senhor, eu gostava de conhecer meu filho. Está aqui, ó. Vai ler. Leia. Está tudo aí. Tudo. Tudo que tu precisa saber está aqui. Tem gente que faz curso para conhecer nome de demônio. Tem gente que faz curso para conhecer nome de demônio. Ah, aquela entidade, como é que ela age? Age assim, assim, assim. Ah, é o fulano de tal. Ô, irmão, eu quero lá saber o nome de capeta, irmão. Capeta não, desculpa, lapeta, porque cá ele fica cá. Lá é para lá. Lapeta. Eu lá quero saber o nome dele, rapaz. Eu quero conhecer e continuar no conhecer o nome mais precioso que existe, que é o nome de Jesus. E quero me submeter a Ele, porque sim, diante deste nome poderoso, todo o joelho há de se dobrar. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E se por acaso Ele aparecer, o outro, o encardido, se Ele aparecer, o Sugismundo, Ele vai ter que sair no poder, na autoridade que há no nome de Jesus. E acabou. Amém? Então, só Ele pode consolar o coração. Só Ele pode consolar no momento de tristeza. Achega-te mais. Ele tem sempre tempo para nos ouvir. Ele não é daquele que, olha, agora não me apetece. Ele não faz isso. A qualquer momento que buscar, Ele diz na sua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de... O problema está aí, irmãos, não se busca Ele de todo o coração. É por isso que ainda a alma está lá traumatizada. É por isso que ainda a alma precisa ser curada. Porque não buscou a Ele de todo o coração. Rasga na presença dEle o coração. Põe para fora tudo aquilo que está aqui. Põe para fora. Pastor, mas Ele sabe. Claro que sabe, irmão. Claro que sabe. Mas Ele quer ouvir. Ou o irmão pensa que quando lá no jardim Deus andava e chamava por Adão, não sabia que ele estava escondido atrás de um arbustozinho. Aí vem o Senhor.
Adão, onde estás? Não tem jeito, né? Eu estou aqui. Estás aonde, Adão? Estou aqui escondido. Escondido? Tu nunca fez isso. Todas as tardes eu venho aqui, ando contigo, andamos, falamos. Tu me dá relatório de tudo que fez durante o dia. Não porque Deus exigia, mas é porque Adão tinha prazer em passar para Deus tudo aquilo que fez. Porque Deus não exige nada. Ele nos enche com a sua graça e temos o prazer de passar para Ele tudo aquilo que fizemos durante o dia. Até as coisas menos boas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a alma. Busque ao Senhor e Ele vai te dizer: eis-me aqui, meu filho, eis-me aqui, filha. O que queres que eu faça? Ah, Senhor, está pesado demais, eu já não suporto mais esse fardo. E Ele nos dá capacidade para perdoar. Porque a capacidade vem de Deus, irmãos. Porque o perdão é divino. Então quem dá capacidade para perdoar é Deus. Eu não posso ficar preso ao passado, eu não posso ficar preso a nada dessas coisas. A vida é feita de páginas que precisam ser viradas. José e muitos outros cristãos, através dos séculos, com a ajuda de Deus, superaram seus traumas, se tornaram como carvalhos de justiça para a manifestação da glória de Deus. É tão bom ouvir testemunhos dos outros, mas o melhor é viver experiências com Deus. Eu me alegro quando alguém dá um testemunho de alguma coisa que o Senhor fez. Claro que eu me alegro, irmãos, mas eu cá dentro da minha alma tenho reservas de experiência que me sustentam. Eu quando começo a me lembrar das coisas que o Senhor fez e ainda faz nos dias de hoje, eu projeto para o meu futuro a minha confiança totalmente nele, porque eu sei que ele é fiel. Porque aquele que cuidou de mim até este dia de hoje é fiel. E enquanto eu o buscar de todo o meu coração, enquanto eu fizer estar na sua presença e ser fiel a Ele, Ele não nega a si mesmo. Ele é fiel. Deixa eu contar aqui para os irmãos uma historinha, que não é uma historinha, desculpa aqui o Inha, é uma grande história. Talvez alguém aqui conheça essa história. E sabe como é a gente quando vai buscar histórias, elas às vezes, porque quem conta, aumenta um ponto, então às vezes as coisas... Mas eu tive o trabalho de pesquisar, então a história bate mais ou menos com aquilo que anda por aí. É a história de um advogado americano, um homem que investiu no setor imobiliário na Califórnia. Este advogado cristão, ele e a sua família serviam ao Senhor com alegria. E este homem, por volta do ano de 1870, estavam servindo a Deus e investindo o esforço do seu trabalho em imóveis, quando em 1871 este homem perdeu todo o seu investimento imobiliário. O nome do homem é Horatio Spafford. Em 1873, planeou uma viagem à Europa com a sua família, mas na última hora ele precisou permanecer lá nos Estados Unidos devido a um imprevisto profissional. Foi então a sua mulher e as filhas. E aquela viagem através do Atlântico, em 2 de novembro de 1873, o navio em que elas viajavam colidiu com um barco. E foi a pique, matando 226 pessoas, inclusive as 4 filhas do casal. Sua esposa, Ana, sobreviveu
e enviou-lhe um telegrama muito conhecido, como o telegrama Salva Sozinha. Assim que pôde, ele viajou para encontrar sua esposa. Durante a viagem, enquanto o navio passava próximo ao local onde suas filhas foram sepultadas, ele escreveu esta poesia que revela um fortalecimento que só Deus pode dar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Estraguei tudo, né? É por isso que eu não estou no Voz Júbilo, irmão. Que tem que cantar bem. Era muito melhor se eu lesse só o poema, né? Mas Deus é bom. Ele vai me perdoar. Já perdoou. Não interessa qual foi a dor que sofreste lá atrás. O desejo dele é que sejas feliz com ele. Meu pai foi para o Brasil. Saiu lá de cima, de Viana do Castelo. Chegou lá no Brasil em 1925. Ele e os seus 3 irmãos. As mulheres ficaram, as irmãs ficaram. No Brasil, cada um se estabeleceu num lado. 2 foram para São Paulo e 2 ficaram no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, meu pai foi trabalhar como servente pedreiro, numa empresa, na altura conhecida como o Lloyd do Brasil, construindo a sede que fica na Praça 15, no Rio de Janeiro. Quando meu pai chegou à altura da reforma, reformou-se como o diretor daquilo tudo. Construiu um império. Muita coisa. Muita coisa. Morávamos naquela altura, 1970, num apartamento em Icaraí, de frente para o mar, que pegava um andar todo. Era um apartamento por andar. Pensa num apartamento grande. Eu não brincava de esconde com meu irmão, porque eu tinha medo de que ninguém me encontrasse. Pensa. Perdemos tudo a partir da morte do meu pai. Naquela altura foi constituído um advogado. A minha mãe ficou mentalmente perturbada e aquele advogado conseguiu fazer com que a minha mãe assinasse folhas de papel em branco. O que restou para nós foi uma casa só. Casa que o pastor Paulo Branco esteve lá, em Nova Friburgo. Aquela casinha. Mas isso não faz parte da minha vida, irmão. Eu sou feliz com Jesus. Quando eu olho lá para trás, sabe o que é que eu faço? Eu já orei tanto por esse advogado, para Deus ter misericórdia, se ele ainda está vivo, porque Deus tenha misericórdia. Que ele encontre salvação em Cristo Jesus. Me faz falta? Não, de maneira nenhuma, porque aquele que me sustenta é fiel. Mas é verdade. Eu tinha um trauma na alma. E esse trauma, porque o meu pai faleceu nas vésperas do Natal. Às vésperas do Natal, meu pai faleceu. Meu pai foi sepultado às 5 horas da tarde do dia 24 de dezembro. Então, Natal para mim era horrível. E depois de casado, já com filhos, Natal lá em casa não se comemorava. Era um sofrimento. A minha mulher disse que não sabia o que fazer mais, porque era só choradeira. Eu ainda estava lá atrás, preso. Até que num sonho, uma voz disse-me: eu vou te mostrar agora como seria a tua vida e a vida do teu irmão se o teu pai ainda fosse vivo. E vi. Eu, usuário de drogas, empurrando uma cadeira de rodas com um velho sentado em cima dela. E acordei, curado.
Nunca mais, irmão. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E depois deste sonho, vim saber que um tio visitou meu pai na noite em que ele faleceu. Ele faleceu à 1h do dia 24 de dezembro. E na noite anterior, por volta das 10 horas, esse meu tio, crente, foi visitar o meu pai, conversou com ele, e segundo este meu tio, meu pai entregou-se a Jesus.